Características comuns de criança autista. Cada criança autista é única, e o autismo é um espectro que abrange uma ampla gama de características. No entanto, algumas características comuns incluem dificuldades na comunicação. Muitas crianças autistas enfrentam desafios na comunicação verbal e não verbal. Algumas podem ter atrasos na linguagem, enquanto outras podem usar a linguagem de maneira peculiar. Quando menciono que algumas crianças autistas usam a linguagem de maneira peculiar, estou me referindo a padrões de comunicação que podem diferir do convencional. Algumas características peculiares na linguagem de crianças autistas podem incluir ecolalia, a repetição de palavras ou frases ouvidas anteriormente, podendo ser imediata ou atrasada. Por exemplo, 1. Pergunta do cuidador: você quer um biscoito? Resposta da criança com ecolalia: você quer um biscoito? 2. Instrução do professor: por favor, sente-se na cadeira. Resposta da criança com ecolalia: sente-se na cadeira. 3. Comando dos pais: diga tchau para a vovó. Resposta da criança com ecolalia: diga tchau para a vovó. Esses exemplos ilustram a repetição de palavras ou frases, que é uma característica da ecolalia. Uso literal da linguagem: tendência a interpretar a linguagem de forma literal, com dificuldade em compreender metáforas ou expressões idiomáticas. Vocabulário avançado em áreas específicas. Algumas crianças autistas desenvolvem vocabulários extensos em tópicos de seu interesse, muitas vezes de forma mais avançada do que seria esperado para a idade. Inversão pronominal: uso inconsistente ou incorreto de pronomes, como referir-se a si mesmas na terceira pessoa. Essas características podem variar amplamente entre as crianças autistas, e é importante reconhecer a diversidade dentro do espectro autista. O entendimento e o apoio às nuances individuais na linguagem contribuem para uma comunicação mais eficaz e significativa. Por que não se deve mentir para uma criança autista? Mentir para uma criança autista, assim como para qualquer criança, pode ser desaconselhável porque construir confiança e promover uma comunicação aberta são fundamentais no desenvolvimento saudável. No caso das crianças autistas, muitas delas podem ter dificuldades com a compreensão de sutilezas sociais e podem ser mais propensas a levar informações de forma literal. Interpretar as palavras ou expressões conforme seu significado direto, sem considerar metáforas, figuras de linguagem ou nuances contextuais. Pessoas que processam informações de maneira literal tendem a levar as palavras ao pé da letra, sem fazer inferências sobre significados subjacentes. Isso é especialmente relevante ao lidar com indivíduos autistas, muitos dos quais têm uma preferência por interpretações literais e podem ter dificuldades em compreender expressões idiomáticas ou linguagem figurativa. Mentir pode causar confusão e ansiedade, afetando negativamente a confiança que a criança tem em quem está ao seu redor.
A honestidade e a comunicação clara são essenciais para criar um ambiente de suporte e compreensão para crianças autistas, promovendo uma interação mais positiva. Características comuns de criança autista padrões repetitivos de comportamento. Crianças autistas podem exibir comportamentos repetitivos, como por exemplo: 1. Alinhar objetos, arrumar brinquedos ou outros itens em linhas ou padrões específicos repetidamente. 2. Repetir palavras ou frases. Continuar a dizer as mesmas palavras ou frases em situações diferentes, independentemente do contexto. 3. Movimentos motores repetitivos. Balançar o corpo, balançar as mãos ou realizar outros movimentos repetitivos. 4. Interesses obsessivos. Concentrar-se intensamente em um tópico específico, muitas vezes de maneira detalhada e profunda. 5. Necessidade de uniformidade. Resistência a mudanças na rotina e no ambiente, buscando uniformidade e consistência. 6. Fixação em objetos específicos. Dedicação excessiva a um brinquedo, objeto ou assunto específico. 7. Contagem compulsiva. Contar repetidamente objetos ou eventos, mesmo quando não é necessário. Características comuns de criança autista obter interesses específicos e intensos. Elas podem ter interesses muito específicos e focados, muitas vezes incomuns em sua intensidade ou enfoque. Características comuns de criança autista sensibilidades sensoriais. Muitas crianças autistas têm sensibilidades sensoriais aumentadas ou diminuídas, o que pode influenciar sua resposta a estímulos como luz, som, tato e sabor. Características comuns de criança autista dificuldades nas interações sociais. Crianças autistas podem ter dificuldades em compreender e participar de interações sociais típicas. Por exemplo, 1. Dificuldade em cumprimentar alguém, dizer olá ao encontrar alguém conhecido. 2. Dificuldade em troca de sorrisos, expressar amizade ou simpatia através de sorrisos. 3. Dificuldade em manter contato visual, sinal de envolvimento e interesse na conversa. 4. Dificuldade em gesticular durante a fala, reforçar ou ilustrar pontos durante uma conversa. 5. Dificuldade em seguir as regras de conversação, esperar a vez de falar, ouvir atentamente, evitar interrupções. 6. Dificuldade em identificar sarcasmo, compreender quando alguém está usando sarcasmo. 7. Dificuldade em respeitar o espaço pessoal, manter uma distância apropriada durante a conversa. 8. Dificuldade em expressar empatia, mostrar compreensão e interesse pelos sentimentos dos outros. 9. Dificuldade em usar linguagem apropriada, adequar o tom e o vocabulário ao contexto e à audiência. 10. Dificuldade em despedir-se, encerrar uma interação de maneira educada, como dizer adeus ao sair.
Isso pode incluir desafios na leitura de expressões faciais e na compreensão das sutilezas sociais. Sutilezas sociais referem-se a comportamentos não explícitos nas interações sociais. Isso inclui compreender expressões faciais, linguagem corporal, tom de voz e outras pistas não verbais que desempenham um papel crucial na comunicação. Para algumas pessoas, especialmente aquelas com dificuldades sociais, captar essas sutilezas pode ser um desafio, demandando uma atenção extra para interpretar e responder adequadamente às situações sociais. Outra características comuns de criança autista é rotinas e estruturas. Muitas crianças autistas preferem rotinas e estruturas consistentes e podem sentir-se desconfortáveis com mudanças imprevistas. Mudanças imprevistas referem-se a alterações ou eventos não planejados que ocorrem sem aviso prévio. Isso pode incluir modificações na rotina diária, surpresas inesperadas ou qualquer situação que difira do esperado, podendo causar desconforto ou ansiedade em alguns casos. Para crianças autistas, que muitas vezes apreciam a consistência, essas mudanças podem ser especialmente desafiadoras. Exemplos de mudanças imprevistas: 1. Cancelamento de uma atividade planejada. 2. Mudança súbita na rotina diária. 3. Substituição de um objeto ou brinquedo familiar. 4. Interrupção inesperada durante uma tarefa. 5. Alteração no cardápio ou na comida habitual. 6. Mudança de local sem aviso prévio. 7. Modificação no transporte utilizado. 8. Visita surpresa de pessoas não familiares. 9. Eventos inesperados, como condições meteorológicas extremas. 10. Mudança de professor ou terapeuta sem aviso antecipado. É fundamental lembrar que essas características variam muito de uma criança autista para outra, e muitas têm talentos e habilidades extraordinários em áreas específicas. O apoio e a compreensão são cruciais para criar um ambiente positivo e estimulante para o desenvolvimento dessas crianças.